Fala pessoal, tudo jóia? Estamos aqui novamente, sendo que agora com a cadeira, com a disciplina de Processo Civil 2. E aí deixa eu dar uma geral do que a gente vai estar trabalhando dentro de Processo Civil 2, certo? Vocês já estão com a base aí desde a primeira etapa da cadeira de Processo Civil, onde vocês trabalharam a parte introdutória diz respeito à teoria geral do processo e o início de processo de conhecimento. Agora, em Processo Civil 2, vai ser algo mais didático. O que é que eu quero dizer com didático? Algo mais padronizado no que diz respeito ao Código de Processo Civil de 2015. Ou seja, a gente vai seguir uma sequência lógica do Código. Nada de pular para um artigo, voltar, remeter para outro, não. A gente vai seguir toda a sequência lógica, dentro ainda de processo do conhecimento, ok? Para ninguém estar pensando, eita, Processo Civil 1, a gente esgotou o processo de conhecimento. Não, a gente está dando continuidade, ok? E o primeiro assunto que a gente vai estar trabalhando agora é petição inicial. E aí eu faço uma pequena observação no que diz respeito à petição inicial. Que observação é essa, Rodrigo? Essa aula que eu vou trabalhar com vocês agora de petição inicial, ela serve também como uma aula de prática jurídica. Quem já está se preocupando com a prova da OAB, com a segunda fase da OAB, é bom ficar antenado na aula de hoje, onde a gente vai discorrer, vai abordar tudo de petição inicial, que de acordo com o Código de Processo Civil, no artigo 319, elabora, traz os requisitos da petição inicial. Então, vamos lá. Vimos lá em Processo Civil 1, várias questões relacionadas à competência, algumas regras específicas de modificação e etc. Agora, a gente vai começar com petição inicial. E aí eu pergunto, para que serve a petição inicial? O que é a petição inicial? E aí muita gente fica titubeando, fica na dúvida. Petição inicial nada mais é do que o ato processual que inaugura o processo. Sendo até um pouco redundante, né? Mas é o ato que inaugura o processo. E aí, sem a petição inicial, meu amigo, eu não vou ter processo. Lembram lá de um princípio que vocês trabalharam? Princípio da inércia. Ou seja, em regra, o Poder Judiciário ele fica inerte, esperando que a parte provoque. E essa provocação ela se dá através da petição inicial. Existem algumas exceções? Sim, existem exceções, mas estamos trabalhando em cima da regra. A regra é que, para o processo existir, eu tenho que provocar o judiciário. Quando eu digo eu, a parte autora, certo? Óbvio, é acompanhada de seu advogado. Então, quando a parte autora, através de seu advogado, ela peticiona, petição inicial, o processo ele tem início. E aí, após a petição inicial, aí vai se desenrolar, vamos dizer assim, né? É o que a gente chama de um impulso oficial. O processo ele segue, mas primeiro, provocar o judiciário, petição inicial. Ah, Rodrigo, massa, beleza. E a petição inicial é de qualquer jeito? Eu posso, de forma oral, dar entrada no processo? A resposta é depende. Eu vou trabalhar primeiro com vocês a regra geral. A regra geral é que eu preciso peticionar por escrito, documento formal, que possui alguns requisitos. Tais requisitos estão no artigo 319. Cuidado para quem está um pouquinho enferrujado e ainda estiver fazendo um link com o código passado, que já não existe mais, lá fica na cabeça da gente o artigo 282. Esqueçam o artigo 282. No Código de 2015 é o artigo 319. É verdade que é uma cópia melhorada, de fato é, mas vamos esquecer o código antigo, código atual. Então, o artigo 319, ele elenca alguns requisitos. Mas antes da gente adentrar nesses requisitos, deixa eu trazer para vocês informações de suma importância. Rodrigo, tu falou que é a regra geral. Eu pensei que toda e qualquer petição inicial tinha que ser por escrito. Não, porque existem alguns procedimentos especiais que admitem a propositura da ação de forma oral, ou seja, desconsidera a questão do escrito, a questão da formalidade. Rodrigo, que situação é essa? Juizados especiais. A Lei 9099/95 é uma exceção à regra, ou seja, o indivíduo, a parte autora, que na maioria das vezes é hipossuficiente, principalmente no que diz respeito a direito do consumidor, ela pode dar entrada numa ação, até mesmo sem advogado, dependendo do valor da causa,
e de forma oral, ou seja, princípio da simplicidade lá, da informalidade. Então, fiquem atentos que a petição inicial, ela pode ser de forma oral ou de forma escrita, mas há quem questione isso. E é interessante esse questionamento. Por quê? Porque alguns doutrinadores dizem o seguinte, embora o juizado admita que a parte de forma oral narre o que aconteceu, os fatos, o direito, etc., mas existe, por outro lado, um servidor que vai o quê? Reduzir a termo. Logo, a partir do momento que o servidor ele reduz a termo, meu amigo, eu estou formalizando aquela petição. Eu estou colocando por escrito. Então, essas pessoas que defendem isso, então significa dizer que não existe petição inicial de forma oral. Existe apenas o acesso facilitado para a parte, mas o servidor ele vai reduzir a termo, ou seja, ele vai formalizar aquilo. Mas tudo bem, seja de um jeito, seja de outro, o que eu preciso obedecer são os requisitos. O que interessa para a gente são os requisitos. E o primeiro requisito já traz uma pequena celeuma, algo simples, mas que gerou, no primeiro momento, uma dúvida, inclusive com alguns alunos da graduação que eu tenho. E aí eu tive a expertise, na verdade eu vou dizer que eu tive até a sorte de conseguir acertar o entendimento da prova da OAB e ajudar alguns alunos. Em que sentido? O primeiro requisito diz o seguinte, a petição inicial ela é dirigida ao juízo. Código de 2015. Ao juízo ou ao tribunal. E não mais ao juiz. Então, fiquem atentos. Peraí, Rodrigo. Até então, eu sempre estudei que a petição inicial é dirigida ao juiz. Excelentíssimo senhor doutor juiz. Vê só, isso era no código antigo. No código atual, no código vigente de 2015, a petição inicial ela não é mais dirigida ao juiz. Ela é dirigida ao juízo, à unidade. E aí, vê só, qual a importância prática disso? Principalmente para quem vai fazer a segunda fase da OAB, que foi o que eu alertei meus alunos de prática jurídica. Disse o seguinte, quando você for fazer o endereçamento, embora na prática, no dia a dia, ninguém mudou ainda, todo mundo coloca lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, é aceito, né? Fugibilidade, etc. Mas na teoria, na técnica, tá errado. Por quê? Porque pela literalidade do código é ao juízo. E aí eu questionei isso em sala de aula e o pessoal, não, Rodrigo, mas eu trabalho com isso, o pessoal ainda peticiona assim e tal. Mas fiquem atentos, porque a questão é OAB. Depois que você passar na OAB, meu amigo, aí você utiliza do jeito que você quiser. Se o juiz vai aceitar ou não, são outros 500. Mas isso é interessante porque quando houve a primeira prova da OAB, com base no novo código, a OAB só levou em consideração, só pontuou quem direcionou a petição ao juízo e não ao juiz. Quem peticionou com o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, não foi eliminado não, mas zerou, não pontuou. Quem peticionou ao juízo, e como é que seria, Rodrigo, ao juízo? Ao douto juízo, né? Ao juízo de direito da primeira vara, etc. Então, é algo bem simples. Há quem questione dizendo que está muito informal, que o direito ele é formal demais e isso aí tirou a formalidade. Mas, meu amigo, não é questão de ser formal ou não ser formal, é questão da lei. Está na lei e aí a gente tem que obedecer, tem que seguir. Se na prática a gente dá um jeitinho, mas na teoria direcionada ao juízo. Então, essa é uma pequena observação que tem o seu grau de importância e a gente tem que ficar atento. Então, toda petição inicial, ela tem o endereçamento ao douto juízo, ao juízo, e aí, voltando para a importância desse primeiro requisito. Beleza, Rodrigo, isso é tranquilo. Olhe lá, para você acertar o endereçamento, você precisa de algo que a gente já trabalhou em processo civil 1. Isso significa que você tem que dominar, tem que conhecer bem, sabe o quê? Regras de competência. Então, quando eu vou direcionar minha petição, quem escolhe não é a justiça. Quem escolhe é a parte.
através de seu advogado. Então, quando o meu cliente me procura e eu faço um apanhado daquela situação e digo, opa, já tem uma solução, vamos entrar com uma petição contra fulano de tal em determinada localidade. Sou eu, advogado, junto com a parte autora, que é o meu cliente, que vamos escolher. E aí eu assumo o risco. Por quê? Porque se eu erro a competência, ou seja, se eu erro o endereçamento, meu amigo, dancei. E aí esse erro pode ser crucial. Lembram lá que a incompetência ela pode ser ora absoluta, ora relativa. Se eu estou diante de uma incompetência absoluta, meu amigo, o vício ele é insanável. Se eu estou diante de uma incompetência relativa, se a outra parte, a parte demandada, não questionar, pode ocorrer a prorrogação de competência. Maravilha. Mas se houver um questionamento, meu amigo, dancei. Então, fiquem atentos a isso, ok? Endereçamento é algo que, a priori, parece simples, mas que leva consigo uma carga de importância, de responsabilidade muito alta, porque pressupõe o conhecimento de outros assuntos paralelos, dentre eles, competência, em especial, absoluta e relativa, ok? Então, vamos lá. Primeiro requisito, endereçamento. Não mais ao juiz, ao juízo. Acertei lá. Uma regra básica de competência, que a ação deve ser proposta no domicílio, regra geral, no domicílio do réu. Então, eu quero entrar com ação contra João. Eu, autor, Rodrigo, João, réu. E aí, quando eu dou entrada na ação, João mora em Recife, a ação vai ser proposta em Recife. Excelentíssimo, não mais, ao douto juízo da comarca de Recife, etc e tal. E aí eu consegui preencher o primeiro requisito. Segundo requisito, feito o endereçamento, qual seria o segundo requisito da minha petição inicial? Segundo requisito é a qualificação das partes. Mas antes disso, uma pequena observação que também serve para a galera lá de prática jurídica. É muito comum o pessoal colocar um espaço de 10 linhas, um grande espaço entre o endereçamento e a qualificação das partes. E aí eu pergunto, é obrigatório isso? Eu mesmo já respondo que não. Não é obrigatório. Por quê? Isso é uma questão cultural. Antigamente, quando a gente não tinha computador, o juiz não despachava no computador, etc. Tudo era na munheca. O que é que acontecia? Esse espaço, o juiz utilizava para despachar. Cite o réu, tá tudo ok, cite o réu. E aí ficou. Questão cultural, ficou. Hoje, inclusive quem for fazer a prova da OAB, eu digo, ó, preste atenção, porque você recebe um número limitado de folhas. Então, não deixe 10 linhas, porque isso pode fazer falta para outras coisas lá no final. Na minha OAB, eu ainda me lembro como se fosse hoje. Quando eu fiz o endereçamento, eu pulei apenas 2 linhas. Ah, Rodrigo, tu ainda pulou? Pulei só para não ficar nada feio visualmente. Ter uma organização, não ficar um garrancho, né, como a gente chama. Pulei 2 linhas e continuei. Mas eu não deixei o espaço muito grande, porque eu sabia que aquilo ali ia fazer falta para mim. Então, pulo lá 2 linhas, ideal, e começo a qualificação das partes. E aí, qualificação das partes. Por incrível que pareça, né, é muito comum na cadeira de prática 1, o pessoal fica nervoso na hora de peticionar, na hora de redigir e qualifica apenas o autor. Vê só. Não tem lógica qualificar apenas o autor. Por quê? Porque você vai estar entrando com a petição contra o réu, contra o demandado. E ele precisa saber de que existe um processo contra ele, que existe um pedido contra ele e o que é que está sendo pedido. E a justiça precisa saber quem é que está sendo demandado. Então você tem que qualificar os dois. Lembrando, eu começo qualificando sempre quem está peticionando. Autor, óbvio. E aí vou lá. Rodrigo Duarte, nome, prenome, né? Que aí, simplificando para não restar dúvida, nome, prenome é o nome completo, tá? Rodrigo Duarte, o meu nome é Duarte, meu prenome é Rodrigo. Né? Muita gente confunde pensando que isso aí é estranho e tal, mas é porque a gente tem um costume de
chamar as pessoas pelo prenome e informamos que isso é um nome. Na verdade, é prenome e nome. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Eu deixo isso mais para o direito civil. Então, nome completo, estado civil, profissão, residência, domicílio. Hoje eu tenho uma novidade. Qual é a novidade? A novidade é a obrigatoriedade de colocar um endereço eletrônico. Então, hoje eu tenho que colocar também o e-mail. Importantíssimo. Colocar que o autor está sendo representado pelo advogado, que nada mais é do que a capacidade postulatória. Então, isso também é importante, certo? Então, qualifico tudinho. Uma pequena observação. Ah, Rodrigo, isso é filé, isso é tranquilo. Mas, imagina que você está fazendo a prova da OAB e não foi informado, disse apenas Rodrigo. Não disse o estado civil, não disse a profissão, não disse a nacionalidade. Ah, tá na cara que ele é brasileiro. Não invente. Se você estivesse fazendo uma segunda prova, uma segunda fase da OAB, você coloca simplesmente do lado a palavra nacionalidade. Se não tem a profissão, coloca a palavra profissão, para você mostrar para o examinador que ali você sabe o que é que tem que constar, mas que você não pode inventar. Tem gente que gosta de inventar, coloca lá advogado, coloca lá estudante, cria lá um CPF, cria um RG. Meu amigo, identificou a peça. Você já é sumariamente eliminado da prova. Tem que estudar para a próxima. Então, para não incorrer nesses vícios, meu amigo, seja literal. Na dúvida, na segunda fase, pode usar o código. Abre lá o código e vê. Aqui tem que ter a nacionalidade. Coloca o nome nacionalidade. Mostra para o examinador que vai corrigir tua prova que tu sabe o que é que tinha que colocar ali. Beleza? Então, qualificação. Rodrigo, estado civil, profissão, nacionalidade, etc., vem muito respeitosamente, através de seu advogado, propor a presente ação em face de... E aí eu vou qualificar agora quem? O réu, o demandado. E aí o demandado, duas coisas que não podem faltar de jeito nenhum. Quanto mais informação, melhor, óbvio. Mas eu tenho que ter, no mínimo, duas informações. Quais? Nome, óbvio, eu tenho que saber contra quem eu estou demandando. E a segunda, o endereço. Ah, Rodrigo, mas se eu não tiver endereço, existe ainda uma saída. Se você não tiver um endereço, você pode dar entrada na ação e solicitar a citação por edital. Mas a regra é que eu tenho que ter um endereço, certo? Então, nome do demandado e endereço. Se eu tiver CNPJ se for empresa, CPF se for pessoa física, massa, maravilha, certo? Advogado, não sei. Advogado do demandado, ele só vai ser inserido no sistema quando o demandado oferecer sua peça de resposta, que em regra é a contestação. Mas aí são outros 500 que a gente vai ver ainda na nossa disciplina de Processo Civil 2, ok? Mas vamos lá. Endereçamento, massa, já vimos o que o novo CPC, o CPC atual, melhor dizendo, ele já modificou. Qualificação das partes, certo? Lembrando que eu tenho que qualificar autor e qualificar o réu. Uma observação importante, vício com relação ao endereçamento diz respeito a vício de competência, seja ela absoluta, seja ela relativa. Vício com relação à qualificação das partes. Esse vício diz respeito à legitimidade das partes. Legitimidade ativa, autor, ou legitimidade passiva, réu. Isso pode gerar a extinção do processo. Então fiquem atentos. Parece requisitos bestas, né? Tanto o endereçamento quanto a qualificação, mas são importantes. Então merecem uma atenção especial. Então, endereçamento, qualificação. Após isso, acabou a minha petição? Óbvio que não. Eu passo por um terceiro requisito. O terceiro requisito nada mais é do que os fatos. Eu costumo chamar de causa de pedir próxima. Causa de pedir próxima. Alguns doutrinadores, se não me falha a memória, Luiz Guilherme Marinoni, ele inverte um pouco, ele chama de causa de pedir remota, né? Mas eu vou justificar o porquê eu entendo que é causa de pedir próxima. Que na prática muita gente não utiliza nessa nomenclatura. Muita gente já vai direto para os fatos e para o direito. Aí alguém pode estar levantando a bola, dizendo, opa, Rodrigo, nesse meio termo aí, não tem nenhuma preliminar, não. Vê só, preliminar,
a gente vai ver isso com calma, tecnicamente, é matéria de defesa. Então, eu não vou chamar nada de preliminar, certo? Então, vamos lá. É causa de pedir próxima dos fatos. O que é a causa de pedir próxima? O que são os fatos? Nada mais é do que a história narrada. Né? Você vai ter que narrar a história que aconteceu. A história toda. Né? Na prova da OAB, eu digo para os meus alunos de segunda fase, ó, você não vai perder tempo lendo o caso que o examinador passou, interpretando e colocando com suas palavras, não. Meu amigo, é Ctrl+C, Ctrl+V, copia o que está lá, você vai copiar na sua peça. Porque os fatos você não inventa, você simplesmente reproduz. Né? Certa vez eu cheguei em sala de aula e disse isso com bastante ênfase. Pessoal, não interpretem os fatos. O que eu passei para vocês, copia. Tanto é que é muito comum em graduação a gente, numa prova, dispensar os fatos. Porque o aluno só vai estar copiando. Ele tem que captar, interpretar, né, e fundamentar o direito. Aí o aluno colocou, beleza, Rodrigo, captei a tua ideia. E aí colocou por escrito lá todos os fatos, né, todos os acontecimentos. Aí no final lá, quando eu passei a avaliação, aí tinha você como advogado faria o quê? Aí o aluno foi lá e colocou, você como advogado faria o quê? Aí disse, ó, calma pessoal, também não precisa copiar tudo. Copia só a história central, os fatos, sem tirar nem pôr, sem inventar. Mas a observação final, que era para você resolver, não precisa colocar lá, né? Então, terminou acontecendo isso porque eu fui com tanta sede ao pote lá que o pessoal captou na íntegra a minha ideia. Então, essa é uma observação simples dos fatos, da causa de pedir próxima, porque causa de pedir próxima, eu pergunto a vocês, o que é mais importante, dos fatos ou do direito? Né? Alguns estão na dúvida. Provavelmente alguns estão balançados para dizer que o direito é mais importante. Não. Dos fatos é mais importante. Alguém lembra do seguinte ditado? Dai-me os fatos que eu te dou o direito. Se eu trago para o juiz apenas o direito, ele não tem como resolver. Por quê? O que foi que aconteceu? O direito pressupõe que o juiz já sabe. Ele precisa saber dos fatos, do que aconteceu, para ele aplicar o direito que ele já domina, que ele já tem, naquela situação concreta. Então, dos fatos, que é bem mais importante do que direito. Eu posso ter uma petição sem o direito, mas jamais eu vou ter uma petição sem os fatos. Ok? Então, dos fatos, eu tenho que colocar lá. E aí, se eu não coloco o direito, o juiz que vai dizer qual é aquele direito. Então, presta atenção. Dos fatos. Por isso que eu chamo de causa de pedir próxima. É aquilo que está mais próximo da realidade. Então, é um outro requisito. Conto a história, narro a história. Maravilha. E do direito, que já é um outro requisito, que chamamos também de fundamentação jurídica. A fundamentação jurídica, eu costumo, mais uma vez, dizer para os meus alunos que fundamentação jurídica nada mais é do que uma roupagem jurídica àqueles fatos. Ou seja, agora eu vou valorar aquela história. No dia 10 de agosto, Rodrigo Duarte comprou uma geladeira assim assado. Com 15 dias, a geladeira apresentou um defeito. Rodrigo levou na loja, a loja mandou procurar assistência. A assistência passou mais de um mês com a geladeira e mesmo assim não resolveu. Isso é o quê? Os fatos. É o que aconteceu. E o direito? Em razão dos acontecimentos narrados, Rodrigo, agora no direito, faz jus, tem direito a uma indenização, a uma geladeira nova, a um dano moral, a um dano material, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o Código Civil, de acordo com a Constituição, conforme preceitua fulano de tal. Ou seja, no meu direito, eu vou buscar as fontes do direito, quais sejam a própria lei, a Constituição, a jurisprudência, a doutrina. Então, eu dou uma roupagem jurídica àqueles fatos. Isso aí, Rodrigo, e tu diz que isso não é importante? Não. Eu não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que, se for para ponderar entre os fatos e o direito, o juiz ele precisa dominar, saber os fatos. O direito, o juiz já sabe. Mas, óbvio, se eu consigo mastigar aquilo ali e levar para o juiz, melhor ainda. Significa que o meu direito, ele vai ser, como é que eu posso dizer?
analisado com uma cautela maior, certo? E aí provavelmente eu vou ter êxito naquela minha pretensão. Então, isso é legal, isso é importante. Então, ó, endereçamento, qualificação das partes, lembrando agora que eu tenho que colocar o endereço, né, eletrônico, dos fatos, causa de pedir próxima, do direito, também chamo de causa de pedir remota ou fundamentação jurídica, e aí nessa parte do direito é que eu coloco jurisprudência, coloco súmula, coloco doutrina, coloco costume, coloco legislação, coloco tudo, certo? Tudo que for possível para convencer o juiz que eu tenho um bom direito. Acabou? Maravilha? Não, eu ainda tenho outros requisitos. Qual seria um próximo requisito da minha petição inicial? Dos pedidos. E aí, vamos lá, porque dentro dos pedidos eu posso, vocês vão ver em alguns livros que vários doutrinadores colocam inúmeros requisitos dentro desse requisito maior, vamos dizer assim, dos pedidos, ou eu posso sair desmembrando, certo? Os pedidos em vários subrequisitos, se assim posso falar. Vamos lá. Dos pedidos. Toda vez que eu dou entrada numa petição inicial, endereçamento, qualificação, dos fatos, do direito, eu tenho que pedir algo. Eu tenho que pedir algo. E esse pedido, é interessante isso, esse pedido ele pode ser um pedido imediato ou um pedido mediato. Essa é uma parte mais teórica, certo? Tem gente que vai ficar, pô, que saco essa parte mais teórica, mas é importante. Depois eu vou para uma parte mais prática que aí vai facilitar. Pedido imediato não é o bem da vida que você está querendo, não. Não é o QSJ, não. Né? O pedido imediato é a espécie de tutela jurisdicional requerida, certo? O pedido imediato é a ação que eu estou propondo, o rito que eu estou escolhendo. Esse é o pedido imediato, certo? Porque caso eu erre nesse pedido imediato, isso vai desaguar em que vício? Incompetência. Incompetência absoluta ou incompetência relativa. Provavelmente não incompetência absoluta, ok? Mas o que vocês estão esperando aí é o pedido mediato. O pedido mediato é o bem da vida pretendido, que na maioria das vezes, né, como a gente fala por aí nos noticiários, é a parte financeira. Mas quem é acadêmico de direito sabe que uma ação ela não se resume a pagamento de uma indenização. Eu posso ter ações relacionadas à obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de entrega de coisa. Enfim, esse é o bem da vida mediato, pretendido, pedido mediato. É o que eu quero, ok? E aí, uma observação importante. Quando eu faço lá os meus pedidos, é muito comum uma ação envolvendo direito civil, processo civil, que a gente entra contra, sei lá, determinada empresa, houve um corte de energia e aí eu entro contra a empresa responsável pedindo uma indenização por dano material, porque em razão daquele corte eu tive um prejuízo, queimou um aparelho aqui, outro ali, um dano material. E como eu estava em dia, houve um dano moral. Além disso, a empresa negativou meu nome, ou seja, o dano moral ficou um pouquinho mais gordo. Então, quando eu dou entrada numa ação, o meu pedido imediato, o bem da vida pretendido é o quê? O dano material mais o dano moral. Aí eu entro em outro ponto. É possível, então, a acumulação de pedidos? Já adianto que sim. Falei agora há pouco. Dano moral mais dano material. O que é acumulação de pedidos? Numa mesma ação, eu posso pedir várias coisas. É possível? É sim. É plenamente possível, certo? Isso traz uma celeridade processual. Isso evita que a parte ela entre com vários processos pedindo coisas distintas, onde um processo só resolveria tudo aquilo. Então, é plenamente possível essa cumulação de pedidos. Massa, maravilha esse ponto. Uma outra indagação. É possível trazer à tona o que chamamos de pedido alternativo? Aí vocês podem estar se perguntando, peraí, Rodrigo, eu não tenho como responder se é possível ou não, se eu não sei o que é pedido alternativo. E aí eu já apresento para vocês e digo que é possível sim, mas o que vem a ser pedido alternativo? Quando
eu não quero acumular os pedidos. Eu quero um ou outro. Imagina só, comprei um aparelho celular na loja, o aparelho, ele apresentou um defeito. E aí eu entro com ação. E na ação, eu quero um aparelho novo ou o meu dinheiro de volta. O que eu não posso pedir é o aparelho e o meu dinheiro. Porque aí eu estaria tendo um enriquecimento sem causa, né? Então, ou um ou outro. Pedidos alternativos. Um ou outro. Existe ordem de preferência? Não, tanto faz. Um ou outro. Você que escolhe, certo? Diferente dos pedidos sucessivos ou, como queiram, subsidiários. Que eu quero o celular. Eu quero aquele modelo de celular. Apresentou um defeito, mas eu quero o celular, não quero meu dinheiro não. Mas se porventura não tiver aquele celular que eu quero, não serve outro não. Aí me deu o dinheiro de volta. Note, é diferente. Num alternativo, tanto faz, ou um ou outro. Num subsidiário ou sucessivo, são sinônimos, eu quero o celular, eu quero A. Mas se não for possível A, aí paciência, vem B. Mas existe uma ordem de preferência. No alternativo não tem ordem. Tanto faz, um ou outro. Certo? Isso é interessante no que diz respeito aos pedidos. Certo? Uma última observação relacionada aos pedidos para a gente passar na sequência para os outros requisitos. É o seguinte, o autor ele pode mudar o pedido da petição inicial? Resposta é, depende. Depende de quê? No primeiro momento, enquanto o réu ele ainda não foi citado, posso mudar. Eu posso mudar até a citação do réu, porque o réu vai ser citado e ele vai se defender já do pedido novo. Mas se o réu já foi citado, posso mudar? Depende também. Só se o réu concordar. E aí acredito eu que o réu não vai ser ingênuo de concordar. Mas se ele concordar, posso mudar. Mas um porém, se já estiver na fase de saneamento do processo, que vamos ver isso mais na frente, meu amigo, mesmo com a anuência do réu, eu não posso mais mudar. Então, para a gente sintetizar, pedidos podem acumular? Massa, podem. Podem ser alternativos? Massa, podem. Sucessivos ou subsidiários? Sim, pode, certo? E podem ser modificados? Depende. Se ainda não houve a citação, massa, pode. Se houve a citação, mas antes da fase de saneamento, só com a anuência do réu. Se já passou da fase de saneamento, chegou na fase de saneamento, não pode mais ser modificado, mesmo com a anuência do réu. Então, com isso aí, vocês captam essa ideia dos pedidos, certo? Lembrando, mais uma vez, que a ausência de pedido numa petição inicial faz com que a tua petição inicial ela seja considerada inepta, certo? Então, tem que ter pedido, beleza? Então, isso é um requisito. E aí, outros requisitos, fora endereçamento, qualificação dos fatos do direito do pedido, são os seguintes. Prova. E aí a gente vai ter o protesto por provas. Há quem coloque isso dentro dos pedidos. Mas toda petição inicial, o autor ele tem que realizar o protesto por provas. Protesto provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito. Por quê? Isso é uma espécie de salvo-conduto. Ou seja, eu estou pedindo autorização para que, caso surja uma prova nova, eu juntar nos autos. Caso eu não coloque esse protesto por provas, significa dizer que, se eu tiver alguma prova nova para juntar, ocorreu a preclusão. E aí, esse protesto por provas, ele tem que constar lá, e aí, além do protesto por provas, só para a gente fechar, concluir, eu tenho o valor da causa. O valor da causa, que toda ação ela tem que ter um valor expresso, certo? Além do valor da causa, eu tenho a parte autenticativa, ou seja, assinatura do advogado, local e data e o deferimento da ação. Então, na aula seguinte eu falo um pouquinho mais sobre o valor da causa, mas é bem dizer isso os requisitos. Valeu!